O fim de tudo. O envelope branco na mesa da cozinha parecia inocente demais para carregar o peso de uma vida inteira desmoronando. Roberto olhou para ele mais uma vez, como se fosse possível que as palavras mudassem por mágica. Rescisão de contrato de trabalho por reestruturação da empresa. 15 anos de dedicação resumidos em uma única linha fria e burocrática. Eram 3:30 da tarde de uma terça-feira cinzenta de julho. Lá fora, a chuva batia contra a janela do apartamento de 2 quartos que ele não sabia mais como iria pagar. O aluguel venceria em 2 semanas. O condomínio já estava em atraso há 1 mês. E agora, sem o salário que sempre chegou certinho no 5º dia útil, a realidade se impunha cruel e imediata. Roberto tinha 42 anos. Era formado em administração e trabalhava como gerente de vendas numa empresa de equipamentos industriais. Não era rico, mas sempre conseguira manter uma vida confortável. Carro financiado, apartamento alugado num bairro de classe média, algumas economias para emergências, economias que haviam se esgotado nos últimos meses de instabilidade da empresa, quando os salários começaram a atrasar. Pegou o telefone e ligou para a imobiliária. A voz do atendente foi educada, mas firme. Com 2 meses de atraso, seria necessário negociar um acordo ou deixar o imóvel. Roberto pediu mais uma semana. Só uma semana para organizar tudo. Depois, ligou para alguns conhecidos do ramo. As respostas eram sempre as mesmas. A coisa tá difícil por aqui também. Vou ficar de olho e te aviso se aparecer algo. Manda teu currículo que eu repasso para alguns lugares. Promessas vazias, envolvidas em solidariedade de circunstância. Naquela noite, Roberto fez uma lista de tudo o que possuía de valor. O carro, alguns móveis, o notebook, um relógio que ganhara de presente da empresa após 10 anos de serviço. Se vendesse tudo, conseguiria talvez 2 ou 3 meses de aluguel. Mas depois... E para onde levaria o que restasse dos seus pertences? A queda livre. A primeira semana passou num borrão de ligações, currículos enviados e reuniões que não levavam a lugar nenhum. Roberto acordava cedo, vestia seu melhor terno e saía para enfrentar o mercado de trabalho como se fosse para mais um dia normal de escritório. Mas ao final de cada dia, voltava para casa com as mãos vazias e o coração um pouco mais pesado. Na segunda semana, a situação se tornou insustentável. O proprietário do apartamento apareceu pessoalmente, acompanhado de um rapaz que Roberto imaginou ser advogado. A conversa foi breve e direta. Ou pagava tudo até o final da semana, ou teria que desocupar o imóvel. "Eu entendo sua situação, Sr. Roberto", disse o proprietário, um senhor de uns 60 anos. "Mas eu também tenho minhas contas. Esse apartamento é minha aposentadoria." Roberto acenou para a cabeça. Não havia o que argumentar. Começou a separar suas coisas, decidindo o que levaria e o que venderia às pressas. A geladeira, a máquina de lavar, a televisão, tudo foi anunciado em grupos de venda online por preços bem abaixo do mercado. Precisava de dinheiro rápido. O carro foi a parte mais difícil. Era um Corolla 2018, seu orgulho e alegria. Havia sonhado anos para comprá-lo, mas a prestação mensal era alta e, sem renda, não fazia sentido mantê-lo. Vendeu por um valor que mal quitou o financiamento. Em 10 dias, Roberto havia se tornado uma versão completamente diferente de si mesmo. Guardou o que pôde em 2 malas grandes e algumas caixas. O resto da vida ficou na forma de alguns milhares de reais no banco, dinheiro que sabia não duraria muito. Sem endereço fixo. Sem apartamento, sem carro, mas ainda com um pouco de dignidade, Roberto tentou manter as aparências. Alugou um quarto numa pensão do centro da cidade. O lugar era limpo, mas pequeno. Uma cama, um guarda-roupa minúsculo, uma mesinha de estudos.
O banheiro era compartilhado com outros inquilinos. A dona da pensão, Dona Marta, era uma senhora de 70 anos que havia passado a vida toda cuidando de pessoas em transição. Aqui já passaram professores, médicos, advogados, disse ela no primeiro dia. Gente de todo tipo. A vida dá voltas, meu filho. Roberto continuou sua rotina de procura por emprego, mas agora tinha um endereço que o constrangia a colocar no currículo. Inventou desculpas para não receber ligações de recrutadores em casa, sempre se oferecendo para encontrá-los em cafés ou nos escritórios das empresas. As economias diminuíam rapidamente. O quarto custava R$ 800 por mês, mais do que imaginava quando alugou. Alimentação, transporte público, roupas limpas, tudo custava dinheiro que ele não tinha entrando. Começou a aceitar trabalhos temporários, promotor de vendas em supermercados nos fins de semana, organizador de eventos, até mesmo algumas horas como entregador de comida usando um aplicativo. Era humilhante pedalar pela cidade que antes percorria de carro, entregando comida para pessoas em escritórios iguais ao que um dia ocupara. O fundo do poço. 3 meses depois de perder o emprego, Roberta enfrentava uma realidade que jamais imaginou possível. Havia gastado todas as economias. A pensão estava atrasada há 2 semanas. Dona Marta, por bondade, ainda não o havia despejado, mas a situação era insustentável. Meu filho, disse ela numa manhã, eu tenho carinho por você, mas tenho conta para pagar também. Ou você acha um jeito de se organizar, ou vai ter que procurar outro lugar. Roberto sabia que não havia outro lugar, pelo menos não um lugar que pudesse pagar. Naquela noite, sentado na beirada da cama do quarto minúsculo, olhou para o reflexo no espelho do guarda-roupa. O homem que o encarava havia envelhecido anos em poucos meses. O rosto estava mais magro, os cabelos desalinhados, os olhos sem brilho. As roupas, antes sempre impecáveis, agora mostravam sinais de uso excessivo e poucos recursos para manutenção. Pegou o celular e abriu a lista de contatos. Percorreu nome por nome, pensando em quem poderia pedir ajuda. Antigos colegas de trabalho, amigos dos tempos de faculdade, parentes distantes. Mas o orgulho e a vergonha pesavam mais que o desespero. Como explicar que o Roberto bem-sucedido, que sempre foi visto como alguém que se dava bem na vida, agora precisava de um sofá para dormir? Fez algumas ligações, inventando desculpas elaboradas. Preciso ficar uns dias na região sul da cidade, por causa de umas entrevistas. Mentiu para um primo. Será que posso usar teu sofá por uma semana? O primo foi receptivo, mas Roberto percebeu o desconforto na voz. Uma semana virou 2. 2 viraram 3. A esposa do primo começou a dar indiretas sobre pessoas que se aproveitam da boa vontade dos outros. A rua como endereço. Roberto saiu da casa do primo numa manhã fria de outubro, carregando apenas uma mochila com o essencial. Havia chegado ao ponto que sempre achou impossível. Estava literalmente sem ter onde morar. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Descobriu que a cidade tinha uma geografia completamente diferente quando você não tem para onde ir. Locais que antes nem notava se tornaram fundamentais. Banheiros públicos, bancos de praça protegidos da chuva, estabelecimentos que permitiam sentar por algumas horas sem consumir muito. Conheceu outros como ele na Praça Central. Marcos, um ex-professor que perdera tudo em um divórcio complicado. Carla, uma enfermeira que desenvolveu um problema de saúde mental e não conseguiu se reabilitar no mercado de trabalho. Paulo, um engenheiro que havia apostado tudo em uma startup que faliu. A gente não imaginava que podia chegar até aqui, disse Marcos numa noite, dividindo um pão que conseguira numa padaria que sempre doava os produtos do dia anterior. Eu dava aula para filhas de empresários. Carla salvava vidas no hospital. Paulo construía pontes. E olha nós aqui. Roberto aprendeu as regras não escritas da vida nas ruas. Onde conseguir um banho gratuito uma vez por semana,
quais restaurantes tinham funcionários mais generosos no final do expediente, como fazer um celular com pouca bateria durar o dia inteiro, como manter uma aparência minimamente apresentável para não perder totalmente as chances numa entrevista de emprego. Continuava procurando trabalho, mas agora era ainda mais difícil. Sem endereço fixo, sem telefone confiável, com roupas cada vez mais gastas, sentia que as pessoas o olhavam de forma diferente. Os recrutadores percebiam algo indefinível que os fazia desconfiar. O encontro inesperado. Era um sábado de manhã, 3 semanas depois de Roberto ter começado sua vida nas ruas. Estava sentado num banco da praça, tentando organizar os poucos documentos que ainda carregava na mochila, quando ouviu uma voz conhecida. Roberto! Roberto Silva? Levantou a cabeça e viu Patrícia Mendes, sua colega dos tempos de faculdade. Ela estava acompanhada de 2 crianças pequenas, provavelmente seus filhos, e carregava sacolas de compras do shopping próximo. O momento foi devastador. Roberto sentiu uma mistura de vergonha, constrangimento e um desejo desesperado de desaparecer. Mas Patrícia não parecia estar julgando. Pelo contrário, seu olhar demonstrava surpresa genuína e talvez preocupação. "Nossa, que coincidência te encontrar aqui", disse ela, aproximando-se. "Como você está?" Roberto tentou inventar uma desculpa, alguma história que explicasse sua presença ali, com aquela aparência, mas as palavras não saíam. Patrícia percebeu seu desconforto. "Olha, eu estava pensando agora há pouco numa coisa", disse ela, ajeitando as sacolas. "Minha empresa está precisando de alguém para um projeto específico. Você ainda trabalha com vendas?" Roberto balançou a cabeça, sem conseguir formar uma frase. "Que bom que te encontrei então", continuou Patrícia. "Por que você não me liga segunda-feira? Vou te passar meu cartão." Ela entregou o cartão e se despediu, levando as crianças. Roberto ficou ali, segurando o pequeno pedaço de papel como se fosse um bilhete premiado da loteria. Uma nova perspectiva. Roberto ligou para Patrícia na segunda-feira, às 9 da manhã em ponto. Ela atendeu no segundo toque. "Oi, Roberto. Que bom que você ligou. Olha, eu pensei melhor sobre nossa conversa de sábado. Preciso ser honesta com você sobre uma coisa." O coração de Roberto despencou. Ela havia descoberto sua situação e mudado de ideia. "Eu sei que você está passando por dificuldades", continuou Patrícia. "Vi isso no seu olhar no sábado. E quero que saiba que isso não muda nada sobre a oportunidade que mencionei. Na verdade, muda sim. Me faz ter ainda mais certeza de que você pode ser a pessoa certa." Roberto ficou em silêncio, tentando processar o que ouvia. "Nossa empresa não é uma multinacional nem nada glamuroso", explicou Patrícia. "Trabalhamos com inserção social através do empreendedorismo. Ajudamos pessoas em situação de vulnerabilidade a criarem seus próprios negócios. E sabe o que descobrimos? Que as melhores pessoas para esse trabalho são aquelas que realmente entendem o que é estar vulnerável." Ela marcou uma reunião para o dia seguinte. Roberto passou a tarde toda tentando se preparar. Conseguiu um banho num centro comunitário, pediu emprestado uma camisa menos amassada para Marcos e tentou organizar mentalmente o que diria. A empresa de Patrícia funcionava numa casa adaptada no bairro da Vila Madalena. O ambiente era informal, com várias pessoas jovens trabalhando em computadores, paredes coloridas cheias de gráficos e fotos de projetos sociais. "Nosso trabalho é assim", explicou Patrícia, mostrando uma apresentação no computador. "Identificamos pessoas que querem empreender, mas não têm acesso a crédito, conhecimento ou rede de contatos. Oferecemos microcrédito, capacitação e mentoria. E a taxa de sucesso é impressionante. 78% dos negócios que apoiamos se mantém funcionando depois de 2 anos." Roberto o viu com atenção crescente. Patrícia continuou. "O que precisamos é de alguém que entenda profundamente as dificuldades dessas pessoas, que saiba falar a língua delas, ganhar a confiança delas, que consiga enxergar potencial onde outros veem apenas problemas." A reviravolta. "Mas tem uma coisa", disse Patrícia, parando a apresentação e olhando diretamente para Roberto. "Para esse trabalho dar certo, você não pode fingir que entende essas pessoas. Você precisa realmente entender. E pelo que percebi no sábado, você agora entende de uma forma que não entendia antes."
Roberto respirou fundo e, pela primeira vez em meses, decidiu ser completamente honesto sobre sua situação. Patrícia, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou desempregado há 4 meses. Perdi minha casa, meu carro, minhas economias. Nos últimos dias, estou literalmente morando na rua. Patrícia não pareceu surpresa. Eu imaginei que fosse algo assim. E sabe de uma coisa? Isso não é um problema para mim. Na verdade, é exatamente o que torna você perfeito para essa função. Ela se levantou e foi até uma estante, pegando uma pasta. Deixa eu te mostrar uma coisa. Esses são os dados de pessoas que já trabalharam conosco nessa função. Olha o perfil. Ex-gerente de banco que perdeu tudo num esquema de corrupção, antiga diretora de marketing que ficou desempregada por 2 anos, engenheiro que se tornou dependente químico e perdeu família e emprego. Roberto folheou os documentos impressionado. Sabe qual é o padrão? Continuou Patrícia. Todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Haviam perdido a soberba. Haviam aprendido humildade da forma mais difícil possível. E isso as tornou capazes de enxergar potencial em lugares onde pessoas bem-sucedidas só veem fracasso. Ela ofereceu trabalho ali mesmo. Salário inicial de R$ 4.000, ajuda de custo para moradia, plano de saúde depois de 3 meses e algo mais importante, a possibilidade de trabalhar com um propósito. Tem uma condição, disse Patrícia. Você vai trabalhar diretamente comigo nos primeiros 6 meses. Vai aprender nossa metodologia, conhecer nossos parceiros, entender como identificamos e desenvolvemos talentos empreendedores em comunidades vulneráveis. Depois disso, se der certo, a ideia é que você lidere uma nova unidade nossa. O recomeço. Roberto começou no trabalho numa segunda-feira de novembro. A primeira semana foi intensa. Reuniões para entender a metodologia da empresa, visitas a projetos em andamento e conversas com empreendedores apoiados pela organização. Conheceu Joana, uma mulher de 50 anos que havia montado um negócio de quentinhas depois de ficar desempregada. Com o apoio da empresa de Patrícia, ela conseguiu um empréstimo de R$ 3.000, fez um curso de gestão básica e agora empregava outras 4 mulheres do bairro. Conheceu também Carlos, um jovem de 25 anos que saíra do sistema prisional e montara uma oficina de bicicletas. Seu negócio não só estava funcionando bem, como se tornara um ponto de referência no bairro para jovens em situação de risco. A diferença do Roberto é que ele escuta de verdade, comentou Joana depois de uma reunião. Ele não fica dando conselhos sem entender nossa realidade. Roberto percebeu que sua experiência dos últimos meses não havia sido apenas uma fase ruim da vida, havia sido uma escola. Aprendeu a enxergar recursos onde antes só via limitações. Desenvolveu uma capacidade de empatia que nunca tivera quando sua vida era confortável e previsível. Com o primeiro salário, alugou um quarto numa pensão familiar, bem melhor que a anterior. Com o segundo, comprou algumas roupas novas. Com o terceiro, conseguiu fazer uma pequena reserva de emergência. Mas a verdadeira mudança era interna. Roberto descobriu que gostava genuinamente do trabalho que estava fazendo. Pela primeira vez na vida, sentia que seu trabalho fazia diferença real na vida de outras pessoas. Uma nova história. 6 meses depois, Roberto estava apresentando um projeto para a diretoria da empresa. A proposta era ambiciosa: criar uma nova unidade focada especificamente em pessoas em situação de rua que quisessem empreender. O que descobrimos é que existe um potencial empreendedor enorme nessa população, explicou Roberto, mostrando gráficos e dados que havia coletado. Mas as barreiras são diferentes. Eles não precisam apenas de crédito e capacitação. Precisam de endereço, de documentos, de apoio psicológico, de uma rede de suporte que entenda suas particularidades. A apresentação foi aprovada. Roberto recebeu orçamento para contratar uma pequena equipe e implementar um projeto piloto. Sua primeira contratação foi Marcos, o ex-professor que conhecera na praça. A segunda foi Carla, a ex-enfermeira. Ambos haviam conseguido se reestabilizar nos últimos meses, mas traziam a experiência valiosa de quem realmente conhecia a realidade das ruas. "Você sabe o que eu aprendi?", disse Roberto para Patrícia numa conversa no final de um dia de trabalho. "Aprendi que a gente pode ter tudo planejado na vida,
todos os seguros, todas as garantias, mas ainda assim as coisas podem dar errado. E quando dão errado, a gente descobre recursos que nem sabia que tinha. Patrícia sorriu. E descobre também que sucesso não é sobre nunca cair, é sobre o que você faz quando cai. Roberto olhou pela janela do escritório, observando o movimento da rua. Em alguns meses, sua vida havia dado uma volta completa. Não estava exatamente no mesmo lugar de antes, estava num lugar melhor, não apenas financeiramente, mas como pessoa. Pegou o celular e fez uma ligação que vinha adiando há meses. Alô, primo? É o Roberto. Queria te ligar para agradecer por ter me recebido lá em casa naqueles dias difíceis. E queria convidar você e a família para almoçar no domingo. Tenho umas histórias para contar. Desligou o telefone e sorriu. Sabia que ainda tinha muito trabalho pela frente, muitas pessoas para ajudar, muitas histórias para transformar. Mas agora sabia também que estava exatamente onde precisava estar. A reviravolta não havia sido apenas uma mudança de emprego ou uma melhoria financeira. Havia sido uma transformação completa de perspectiva sobre o que realmente importava na vida. E essa era uma lição que nunca mais esqueceria.